Well, hello, and thank you for joining us for this World Council of Credit Unions virtual event, Finding and Securing the Olá e Future of the Credit obrigado por Union se Movement juntar a in nós nesse Asia evento Digital virtual do Conselho Transformation, Mundial de sponsored by Cooperativas de Creatio Crédito, and Solutions onde nós vamos Matrix. falar My name sobre is Greg como Whitmer, encontrar e President and Chair of the proteger o World futuro do Council. movimento das Before we get cooperativas de started, please crédito take a na moment era to da click the transformação interpretation digital, button at que the será bottom of your patrocinado screen pela and choose Creation your e language, Solutions preferred Metrics. Meu language, nome é English, Greg Newman Spanish, e eu or sou o diretor de Portuguese. Make comunicações do sure you can hear Conselho all the Mundial. translate Nesse momento, voices se in você that precisar de preferred language. interpretação, Lembre-se por do favor, botão para clique no botão restabelecer na a parte inferior da interpretação em tela e lenguaje escolha o idioma idioma, de sua inglês ou preferência. Pode espanhol, ser o or idioma português, inglês, para espanhol esse ou presente. português para garantir que você possa ouvir Estar tudo o que será dito em seu hoje no idioma seu idioma preferido. preferido. Reserve Está um ocorrendo momento uma para transformação escutar no em setor seu de serviços casal. financeiros globais que Escolher terá um seu idioma impacto inglês, profundo sobre como português os ou participantes espanhol. fazem Para negócios, ter como certeza, criam estratégias sobre você seus pode futuros ler e como essa reunião colaboram em no torno de seu idioma produtos, serviços e preferido. informações. Durante essa Transformation is sessão, o underway in Mark global financial Whiteside, services industry that will have que a é um profound estrategista e impact on chefe how de participants operações do das business, cooperativas how de they crédito strategize about their e future, fundador and how they da collaborate around products, Worksite e services, and Associates, information. uma During this empresa de session, Mark gerenciamento de Simbright, recursos Credit Union estratégicos, strategist and sediada aqui nos founder of Estados Simbright and Unidos, Associates, a destacará strategic quatro resource aspectos. management company based Serão here in the as United tendências, States, will como o modelo highlight de four negócios main dos trends serviços how the financeiros está financial mudando, services como as ecosystem is novas changing, estradas, how novos new entrants caminhos are disrupting the industry and innovation, how estão technology is perturbando o changing setor no the meio da nature of inovação financial e como services a delivery tecnologia and está mudando distribution, a natureza and da how prestação e demographic shifts distribuição de require serviços financial financeiros firms e to como as adapt their mudanças cultures demográficas and exigem value que as propositions in empresas market financeiras shifts, adaptem especially suas among culturas younger e valores consumers. para ganhar Many questions participação been de in your mind as mercado, you listen to today's especialmente webinar. entre os Please feel free to consumidores use mais the jovens. Q&A buttons at the bottom of your screen and Se houver type them alguma in there. pergunta, se Mark and alguma members pergunta lhe of vier à the mente enquanto Creatio você and estiver ouvindo Solutions o Metrics webinário de Index hoje, sponsors fique à will vontade answer para them usar o botão later de in the hour. perguntas e respostas We're na happy parte to welcome both inferior of da those tela speakers e today. digite-as Creatio lá. delivers the freedom to O Mark offer e seus end-to-end representantes da client-centric Creation e da automation Solution engineered Metrics fast e que makes são os our digital patrocinadores de hoje growth platform. responderão às suas Introducing perguntas mais Pillar, tarde. Chief Yoga Teremos o prazer de dar Evangelist as at Creatio boas-vindas agora online with a us esses today. dois She'll be able to patrocinadores, chat que throughout the são session. o Creation, Solutions que oferece Metrics a will liberdade cover de ser digital dono do membro transformation and de change ponta a ponta, e a management. Century The Credit Automation, Union e Template mudar CRM rapidamente solutions are graças ao designed poder de specifically sua to streamline plataforma sem operations, código. Temos o fostering Jason Miller, personalized member chefe experience and employee da satisfaction. Creation As Online business conosco hoje, e ele consultants, estará we também nesse understand that bate-papo durante true toda a sessão, transformation requires falará technology, sobre métricas de expertise, soluções and e também o seu partnership. parceiro para President and transformação founder digital e Sebastian gerenciamento de Bourdais has been mudanças. guiding Suas companies soluções de through this CRM para transition cooperativas de crédito landscape. são For over projetadas 15 years, and especificamente he has para also delivered agilizar as results. Just operações, a final note, this promovendo a presentation is experiência being recorded and is also personalizada going to be dos available membros later e a today satisfação dos on the World funcionários Council YouTube como channel. o business. And now, with more than Como 30 years consultores of de financial negócio, eles experience, entendem que a verdadeira Mark and team transformação vai were além da elected leaders of tecnologia credit e unions with the colocam a successful adoção do usuário formulation and no centro. execution of their O strategic presidente e business fundador and Sebastian technology plans. He's also tem recognized for being a orientado financial empresas por meio da services software transformação with a digital unique CX, understanding of and que é insights uma into the digital transformação banking and digital payment da services experiência do market, cliente, holding senior com a digital qual ele trabalha há experience mais de for his 15 career anos, e at ele também está HSBC, conosco hoje. Mastercard Só para International, and finalizar, essa Fiserv apresentação está International. sendo gravada Mark e Simbright, também estará welcome back. disponível ainda hoje Thank no you so much YouTube for do joining us. Conselho Mundial, da Thank you, UOCO. E Greg. agora, It's just a com mais de pleasure to 30 be anos de with you experiência at our financeira, World Mark Council Site audience today. trabalhou diretamente com Greg, várias before we cooperativas de jump crédito na into the formulação presentation, e let me execução embarrass you a little bit bem-sucedidas and de seus congratulate you on negócios your 30 estratégicos e de year tecnologia. anniversary at the Ele também World é Council. reconhecido por ser um líder de That's a pensamento em fantastic serviços achievement, financeiros, sir. com a You're going to exclusiva push the button. compreensão Pleasure, e pleasure to insights see you. sobre os mercados de Absolutely. serviços And bancários just e de so we're pagamentos clear, Greg, for digitais, the com number of liderança people senior, who posições de liderança registered for this senior event, durante sua I'm carreira no also pretty HSBC, que é jealous um of banco, some of the work Mastercard that you're Internacional e doing. Pfizer, People are watching para this webinar citar from, alguns dos including the trabalhos do Caribbean Mark and Site. some wonderful Bem-vindo locations de that I hope volta to e visit muito one obrigado day. por se juntar a But nós. I'm going to jump Greg, é right um prazer into the estar com session in você e interest com of o time público this do morning. Conselho Mundial Let me hoje. go ahead and share my slides Deixe-me with you. constrangê-lo um pouco e Greg, we're parabenizá-lo seeing pelo this seu connection. aniversário de 5 We're anos no focusing Conselho Mundial. today on Essa é uma the conquista fantástica transformation e você fez of the um ótimo credit union trabalho. Muito system obrigado. around the
Estou impressionado, Greg. Em primeiro lugar, com o número de pessoas que se registraram para esse evento e também com muita inveja de alguns dos locais onde as pessoas estão assistindo esse webinar, que inclui pessoas do Caribe e alguns locais maravilhosos que espero visitar um dia. Mas vou direto à sessão, por uma questão de tempo, nessa manhã. Deixe-me compartilhar meus slides com vocês todos, pois o Greg teve a gentileza de mencionar que hoje estamos nos concentrando na transformação dos sistemas de cooperativa de crédito em todo o mundo. E isso não é, apesar de eu estar aqui nos Estados Unidos, como alguns de vocês, não se trata da experiência digital americana. A transformação digital é um fenômeno global que não é novo para nenhum de nós. Na verdade, estamos indiscutivelmente na quarta fase da transformação digital. E explicarei isso a vocês à medida que avançamos na apresentação dessa manhã. Algo muito importante que eu diria é que estamos apenas no final do início do que a transformação digital realmente fará para nosso amado sistema de cooperativas de crédito. Portanto, deixe-me começar apresentando alguns fundamentos, que a primeira coisa a dizer é que esta é uma citação que fiz em um evento de cooperativas de crédito alguns anos atrás, que fundamentalmente eu disse que todos nós estamos no negócio de comprar, vender e movimentar dinheiro. E estamos tentando fazer essas coisas melhor que qualquer outra pessoa nos mercados que atendemos. E é claro, por meio das lentes de nossas cooperativas de crédito, estamos fazendo isso com os melhores interesses de nossos associados em mente. A singularidade, a filosofia do movimento das cooperativas de crédito, é claro, as pessoas ajudando as pessoas serem mais transparentes, tem transparência quando compramos, vendemos e movimentamos o dinheiro. Agora, o motivo pelo qual comecei essa citação foi o fato de que a transformação digital afeta toda a empresa, todo o modelo de negócio e nas experiências dos associados, e não posso enfatizar isso o suficiente, que a transformação impacta todo o modelo de negócio e as experiências dos associados e de qualquer outra pessoa. Como uma continuação dessa discussão sobre macro tendências que eu gostaria de analisar com vocês antes de nos aprofundarmos na transformação digital. Fiquei impressionado com uma citação recente de Jamie Dimon, que, como muitos de vocês sabem, é o presidente e CEO do quinto maior banco do mundo, que tem o maior número de ativos, que é o JP Morgan Chase, que, a propósito, já é 10% maior do que todo o sistema de cooperativas de crédito global em termos de ativos. Portanto, quando Jamie Dimon fala, temos o hábito de ouvi-lo. E ele disse o seguinte: quero que o Chase seja a empresa número 1 em movimentação de dinheiro. Se pudermos ser a número 1, a empresa número 1 em movimentação de dinheiro, muitas coisas boas acontecerão para os nossos clientes. E é claro, para os seus acionistas, James Dimon tem sido, ao longo de sua carreira, uma espécie de visionário e também já cometeu muitos erros e teve muitos sucessos ao longo do caminho. Mas essa questão da movimentação de dinheiro e sua declaração é muito importante para todos nós. E voltarei a ela quando falar novamente sobre as tendências macro. Antes de mais nada, e muitos de vocês estão apenas olhando para os demais que estão inscritos aqui no webinário de hoje, entendem muito bem essas tendências. Muitos de vocês que eu estou vendo entendem isso. Acredito que essas 5 macro tendências regem tudo o que fazemos no setor de crédito global. Global Credit Union. E hoje vou falar especificamente sobre o lado da tecnologia. E vou falar especificamente sobre a área, sobre o segundo assunto que nós temos em termos de nossas tendências, mas eu não posso ser negligente, eu seria negligente se não mencionasse várias coisas importantes, como o ambiente mais competitivo que já vimos no setor de serviços financeiros, e que a concorrência não vem apenas das instituições financeiras de grande porte em qualquer lugar, mas vem dos mercados que você está representando hoje nesse webinário, mas também de milhares de empresas que não são financeiras, empresas de tecnologia financeira e outras do setor varejista e outros que estão tentando obter sua parte no mercado, sua fatia no mercado financeiro. E outra coisa é que é uma busca definitiva
por escala, em andamento nesse momento do negócio, o que é evidente em todo o mundo, e não obstante o fato de que o Conselho Mundial tem mais de 82 mil cooperativas de crédito em seu ecossistema. Acredito que esse número diminuirá substancialmente nas próximas décadas, e a razão para isso é que a escala se tornou algo fundamental, fator de sucesso para conseguir fazer os investimentos necessários permanecerem relevantes e acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas. Portanto, vamos falar sobre o tema de hoje, de digitalização e transformação. Essas 4 tendências fundamentais são evidentes para muitos de vocês. Ao observar os mercados representados nesse webinário de hoje, todos vocês experimentaram uma aceleração da digitalização, transformação digital. Quando digo isso, não quero dizer apenas que seus membros, que seus associados estão usando somente o que é digital, mas é claro que sabemos que isso é muito óbvio, mas também estou falando de como a transformação está afetando a forma como você faz negócios. Bem, você sabe que eu acredito que uma grande parte da minha carreira nesse setor, e tenho certeza de que o mesmo se aplica a muitos de vocês, nós passamos nosso tempo automatizando processos, melhorando as coisas e garantindo que nossos associados possam interagir conosco por meio de canais mais eficientes e convenientes. E eu diria que gastamos a maior parte do nosso investimento fazendo isso. Acredito que teremos que fazer o pivô da próxima década e teremos de consertar tudo aquilo que nós fizemos anteriormente no back-office de nossas cooperativas de crédito. Teremos que entender e ser capazes de executar como fazer com que todos os diferentes sistemas que usamos, muitas vezes diferentes provedores ou parceiros, de uma forma que seja mais integrada e eficiente, o que por sua vez se manifesta quando os nossos associados interagem conosco. As visitas às agências diminuíram. Vimos muitas mudanças drásticas na União Europeia. A União Europeia passou por isso. Meu país de origem, o Reino Unido, viu uma redução drástica de agências nos últimos 5 anos. Aqui nos Estados Unidos, nós vimos uma redução de cerca de 48% nas transações feitas nas agências nos últimos 5 anos. Mas, dito isso, sou um grande fã do futuro da agência. No mundo digital em que vivemos, acredito que a agência precisa se reinventar para ser muito mais solucionadora de problemas e precisa ser um local de vendas e serviços, especialmente para produtos e serviços complexos que possamos oferecer. E também serve como uma espécie de rede de segurança para muitos associados de cooperativas de crédito em todo o mundo. E se você pensar nos jovens de hoje, a geração Z, como são frequentemente chamados aqui nos Estados Unidos, e logo atrás deles, as crianças que em breve estarão também entrando no sistema financeiro, eles querem ter uma agência perto de onde mora ou trabalha, mas nunca querem entrar na agência. Esse é um dilema muito interessante para nós, pois temos visto grandes mudanças em nosso ecossistema de pagamentos, como você sabe. O Greg mencionou que essa é uma grande parte da minha formação. Eu estou impressionado com a diferença, mesmo há 10 anos, da nossa capacidade de mudar dinheiro hoje em tempo real, em comparação com a forma como estávamos movimentando dinheiro há uma década atrás. E, finalmente, acho que todos nós estamos experimentando essa lealdade em relação a um tipo de serviço financeiro tradicional. Instituições financeiras tradicionais estão diminuindo um pouco porque há muitas outras opções disponíveis e temos de vencer a batalha em torno da minha experiência, para conseguirmos manter esses relacionamentos com os membros a longo prazo e vencer novos relacionamentos com os associados, onde muitas vezes as barreiras para conquistarmos novos associados são os próprios associados. Na verdade, nossos recursos digitais, nossa capacidade de abrir uma conta online para integrar um associado de forma eficiente e instantânea, assim como muitos de nossos associados exigem de nós. Portanto, muitas mudanças estão ocorrendo e acho que a conclusão de tudo isso é que os associados em todos os lugares, e os dados apoiam o que eu estou falando, querem ter a experiência digital com mais frequência do que a procura que nós fazemos ao público. Posso dizer que em mercados como a Austrália, estamos vendo agora relatórios no sistema bancário australiano de que mais de 90% das interações com os consumidores estão chegando por meios digitais. Sabemos que aqui nos Estados Unidos, 55% da interação
com os consumidores, os consumidores preferem, 55% dos consumidores preferem interagir com sua instituição financeira digitalmente primeiro. Em alguns casos, essa é a única maneira de interagir. Portanto, não há muito o que argumentar sobre o fato de estarmos nessa jornada rumo às primeiras experiências digitais. E eu também acrescentaria que eu creio que tenho aqui eu creio que quando chegarmos ao ano de 2030, do jeito que o tempo está correndo hoje em dia, nós nem teremos percebido, mas quando chegarmos a 2030, muitos de nossos associados nos julgarão pelo quanto estamos permitindo que eles se sirvam, sem que nós tenhamos que participar do atendimento. Se você acredita nisso como eu, para fazermos isso, precisamos ter um grande domínio de nossos dados, de nossos processos de negócio, por mais maduros ou imaturos que sejam, e as tecnologias que os apoiam. E isso é uma tarefa bastante difícil. E quando pensamos nos investimentos necessários para fazer isso bem feito, isso nos dá suporte à ideia de que a teoria que tenho, de que a escala em nosso setor continuará a ser uma determinante para o sucesso. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais, vamos procurar saber como podemos transformar e o que isso significará para as nossas cooperativas de crédito, que o ritmo de mudança na tecnologia dos próximos 5 anos será semelhante aos dos últimos 50 anos. Vai parecer com que os últimos 50 anos foram lentos. E essa é uma jornada que eu acredito que todos nós estamos em alguma área, em algum lugar. E vocês podem encontrar uma cooperativa de crédito com essa imagem bastante sofisticada que montamos. Temos um modelo tradicional que vocês veem na parte inferior do slide. Enquanto vocês sabem que oferecemos vários canais, agências, telefones, caixa eletrônico, telefones interativos, temos canais digitais em várias formas. Temos smartphones, temos computadores, todos esses canais diferentes, até mesmo call centers e opções telefônicas para os nossos associados, que é o nosso modelo tradicional. Você acredita que a tendência a longo prazo será a de mais interações digitais, como eu acredito? Temos que garantir que continuaremos nossa jornada rumo a essas áreas de entrega inteligente e sem atrito com o que fazemos. E você verá aqui, para apoiar meu argumento, os comentários que eu fiz de alguns minutos atrás, que tenho até mesmo novas filiais listadas. Por quê? Porque tenho a firme convicção de que a agência do futuro não será apenas menor do que a agência média atual, mas terá muito mais tecnologia dentro dessa agência, para os membros, os associados usarem, para as pessoas que trabalham nela. Dentro da sua cooperativa de crédito, que não são especializadas em transações necessariamente, mas mais nas habilidades de serviços e vendas que eles precisarão ter para impulsionar o crescimento dos negócios dentro da sua cooperativa de crédito. E ainda mais do que isso, a revolução do back-office, que vejo que virá na próxima década e será impulsionada por novas tecnologias. Como você sabe, falamos muito sobre isso hoje em dia, sobre inteligência artificial, e acho que é notável. Ao estudar esse setor todos os dias da minha vida, eu vejo cada vez mais exemplos de como a tecnologia está mudando a forma como fazemos negócios. Eu estava lendo apenas algumas semanas atrás que na Alemanha, um dos maiores bancos, o Commerzbank, introduziu o sistema de IA, de inteligência artificial, um avatar para atender seus clientes em um ambiente da Alemanha. Voltando à Austrália, já sei que esse modelo é bastante difundido, o uso de avatares com IA. Para interagir com os associados aqui nos Estados Unidos, estamos vendo a IA realmente do lado da automação de processos robóticos da IA. Mas cada vez é mais usados em coisas como gerenciamento e prevenção de fraudes, mas ela realmente vai se transformar na experiência do associado quanto mais nós avançarmos. E isso significa que no nosso setor, o mundo do qual somos parte, que nós somos a parte essencial, na minha opinião, as nossas cooperativas de crédito globais sairão desse estado atual em que nos encontramos hoje. E sei que vocês sabem que eu estava brincando com nossos amigos do Conselho Mundial antes desse evento, que é quase impossível fazer uma apresentação para cobrir todos os mercados que serão representados. E por isso
isso tentei ser o mais geral em algumas de minhas apresentações, comentários, mas apesar disso, acho que todos vocês podem se identificar com esse slide. Muitos de nós estamos usando o digital para impulsionar essa mudança, para dar uma prioridade mais digital, de experiências. Muitos de nós, embora não façamos isso o suficiente, estamos tentando nos adaptar a todos os dados que temos, não apenas sobre os nossos associados, mas sobre como nossa cooperativa de crédito está se desempenhando em diferentes áreas, graus. Então, estamos vendo as cooperativas de crédito adotarem novas tecnologias, cooperam com as fintechs, em alguns casos investem nessas tecnologias diretamente. Portanto, temos uma verdadeira mistura representada hoje nesse webinar. E em termos de onde você está nesse estado atual, mas se você aceitar isso como o estado atual médio, o que quero dizer é que nós estamos nos movendo muito rapidamente em direção ao estado futuro de nosso movimento, que será orientado por dados e de alguma forma viabilizado pela inteligência artificial, será visível para nós a parte de IA. Em alguns casos, compartilharei com vocês, em alguns casos, vocês vão ver isso em alguns minutos, será visível para todos nós. Eu sou coautor de um livro há vários anos, com um executivo da Microsoft, que o nome do livro é Digital Life. E como parte do tipo de base para esse livro, essa citação que veio do CEO da Microsoft realmente resumiu para mim o que é a transformação digital. Porque muitas vezes, naturalmente, pelo fato de sermos todos humanos, o diálogo sobre o digital se torna algo relacionado a serviços bancários online, ou banco móvel, ou pagamentos eletrônicos. E o ponto aqui é que, muito mais do que isso, trata-se de reunir nosso pessoal, nossa tecnologia, nossos dados e nossos processos para criar valor. Não basta ler uma excelente tecnologia. Na verdade, eu diria que uma parte essencial da transformação é a liderança e o curso de uma organização que analisa algumas das cooperativas de crédito representadas hoje. Muitas delas que eu conheço e tenho certeza que todos vocês também, mas muitas delas possuem uma liderança muito forte e muito grande, possuem grandes capacidades digitais. E há um estudo do MIT que foi realizado não apenas com as instituições financeiras, mas em empresas de vários setores da indústria, que concluiu que se você tiver ótima liderança e capacidades digitais realmente sólidas, você conseguirá superar o desempenho do mercado, de seu mercado e, portanto, de seus concorrentes. Essa transformação é o tipo de mentalidade de crescimento e o apetite que precisamos de abraçar a análise e a inteligência empresarial como bases para o que você faz. Não a partir da fase 3 da transformação digital, mas a partir dos próprios fundamentos da compreensão de como sua cooperativa de crédito crescerá e os dados, informações e análises de que você precisará para ter sucesso e os 4 tipos de círculos que você vê nas bordas externas aqui nesse slide representam as principais áreas de atividade para sua cooperativa de crédito. Essa estratégia de transformação digital, portanto, para tornar tudo isso muito prático em qualquer engajamento em torno do digital. Eu incentivo a começar com essas 4 áreas-chave, ou área-chave de resultado, como eu chamo. Como você vai se engajar com seus associados de uma maneira melhor, gerenciar produtos de uma maneira melhor. Suas operações precisam ser feitas com mais eficácia, você precisa capacitar seus funcionários. E tudo isso, todas essas coisas se interagem. Como você pode ver aqui no slide, e os resultados são muito profundos. Esses relacionamentos mais profundos com os nossos associados, tornam os nossos funcionários mais felizes e eficazes. Os nossos produtos ficam melhores e os processos são mais eficientes. E há uma maneira de fazer isso. E a boa notícia é que há um modelo passo a passo de como você pode melhorar os recursos de sua cooperativa de crédito por meio de transformação. Comece pela cultura e pela mentalidade, como mencionei há 1 minuto. Não é suficiente ter uma ótima tecnologia. Eu diria que não é suficiente ter pessoas excelentes. O que realmente importa é ter uma ótima cultura e uma ótima mentalidade, ter a abordagem organizacional correta e entender que as habilidades que
você vai precisar no futuro para garantir que suas cooperativas de crédito continuem a sobreviver e prosperar tem que ser diferente das que temos hoje. Há muito mais habilidades, por exemplo, há muito mais empregos de análise de dados abertos no mundo hoje do que pessoas para preenchê-los. E, portanto, temos de entender isso e descobrir como colaborar, às vezes, uns com os outros e com parceiros terceirizados para obter o benefício dessas habilidades, porque talvez não estejamos empregando-as diretamente em nossas cooperativas de crédito. Em seguida, eu vou te dar alguns dados e análises, e realmente não sem trocadilhos, mas decifrando o código. Vi muitos exemplos a cada ano de cooperativas de crédito se esforçando para fazer um trabalho melhor com seus dados, o que é fantástico, mas às vezes há uma ausência de estratégia de dados e muitas vezes, sem que a cooperativa de crédito tenha culpa disso, há uma incapacidade de reunir todos os diferentes conjuntos de dados em um único lugar, seja isso por meio de uma planilha rudimentar ou por meio de um CRM sofisticado ou sistema de gerenciamento do relacionamento com os associados. Procure maneiras de aumentar a eficiência e eficácia, especificamente explorando como você está atendendo os associados atualmente e como isso poderia ser melhor. E é claro, o fundamental para impulsionar a escala e a força financeira de nossa cooperativa de crédito e todas essas coisas levam a esse tipo de estrutura de transformação digital testada e comprovada, que é quase um modelo quando eu criei. E criei com o objetivo de ser quase um modelo para a sua transformação digital. Portanto, não é suficiente focar apenas na experiência do associado, apesar de toda a ênfase que estou dando a ela hoje, mas também é preciso garantir que os riscos estejam protegidos, que você seja capaz de fazer o gerenciamento em tempo real dos seus sistemas de informação e da movimentação de dinheiro. Muitos ingredientes diferentes entram na mistura. E agora, deixe-me mudar um pouco de assunto. Nos 15 a 20 minutos que me restam antes de abrirmos para perguntas e respostas para esse outro fenômeno chamado inteligência artificial. Apesar do que o Greg Newman possa lhe dizer, eu não comecei minha carreira em 1902, mas eu iniciei há algum tempo e tive muita sorte, mas muita sorte de ter vivido o início de minha carreira como caixa no início. Passei por todas essas mudanças tecnológicas que experimentamos e muitos de vocês, tenho certeza, terão experimentado pelo menos 2 até 3 ou mais delas em suas carreiras. Eventos transformadores mudaram a forma como os serviços financeiros são passados, mas eu também diria que até os atores que lideraram essas inovações não acabaram se tornando vencedores. Um ótimo exemplo para mim é a tecnologia móvel. Alguns de vocês devem se lembrar do BlackBerry. Eu ainda sinto falta do meu BlackBerry, por razões que não vou mencionar, mas adorava aquele aparelho, especificamente quando ele tinha um teclado da Nokia Ericsson. Alguns dos principais fornecedores da onda inicial de tecnologia móvel estão fazendo algo muito diferente hoje em termos de seus modelos de negócios, ou em alguns casos, fora desses nomes não estão mais no mercado. Muitos desses nomes não estão mais nos mercados. E as marcas como a Samsung e assim por diante realmente ganharam espaço. E a inteligência artificial pode ser diferente. Talvez vejamos que os inovadores iniciais em termos de inteligência artificial acabarão sendo os principais participantes e fornecedores nesse espaço. Acredito que a vantagem de ser o primeiro a se mover será realmente importante na inteligência artificial. Então, vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial. Não é nada novo. Quero dizer, eu fico meio que com um sorriso do fato de estarmos falando sobre a inteligência artificial hoje, porque você facilmente poderia pensar que se trata de algo totalmente novo. Mas muitos de nós sabemos que já existe há muito tempo em diferentes formatos. A parte revolucionária da inteligência artificial veio em novembro de 2022, quando o ChatGPT, em sua versão mais recente, começou a funcionar e vimos globalmente mais de 300 milhões de consumidores adotarem o chat
GPT em um espaço de 3 meses, o que o tornou, a propósito, o ciclo de adoção de tecnologia mais rápido que já existiu. Todos vocês sabem, tenho certeza disso, que isso é uma pequena definição para vocês sobre o que é inteligência artificial. Todos estão familiarizados com ela, tenho certeza, mas acredito que isso nos dará uma oportunidade fenomenal de mudar a forma como fazemos negócio a longo prazo. Não se trata de hoje, talvez nem mesmo no próximo ano, mas sim nos próximos 5 anos. E no futuro, veremos habilidades que não tínhamos antes sendo trazidas para nossas cooperativas de crédito por meio de tecnologia. Veremos novas maneiras de atender os nossos associados, sobre as quais falarei em um segundo momento. Novas maneiras de gerenciar fraudes, novas maneiras de melhorar nossos fluxos de trabalho e operações, e novas maneiras de gerenciar todos os dados que temos sobre os nossos associados. E como não será surpresa para muitos de vocês, especialmente aqueles que estão nos Estados Unidos, estamos vendo grandes bancos, não apenas nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, tomar os primeiros passos em relação a modelos sofisticados de IA. Aqui nos Estados Unidos, o Bank of America certamente surpreendeu a mim e a muitos outros com o sucesso de seu serviço de plano de vida. Lembre-se de que eu disse no início que uma das vantagens exclusivas que temos é a nossa filosofia de cooperativa de crédito. Pessoas ajudando pessoas. Todos vocês existem para melhorar a vida financeira de seus associados. Essa é uma grande empresa de vários trilhões de dólares. O banco diz que estamos no negócio de bem-estar financeiro. Agora, muitas pessoas ficariam céticas em relação a isso, e eu entenderia se fosse um grande banco. Mas o sucesso desse programa do plano de seguro de vida, que é conduzido por meio do banco digital, ou dispositivo, ou aplicativo de banco móvel, e apoiado em segundo plano por IA e análises, causou um enorme sucesso na adoção pelos clientes e nos saldos do tempo em que todos nós estamos procurando depósitos em nossas instituições financeiras que realmente foram além do que qualquer um poderia razoavelmente esperar. E você verá aqui nesse quarto ponto que 63% desses 10,2 milhões de consumidores que adotaram esse serviço são mais jovens, o que, mais uma vez, reforça a necessidade de sermos mais competitivos nesse setor. Mudando de assunto sobre IA, acho que haverá uma rápida aceleração no uso de IA para automação. Alguns de vocês, eu sei, só de olhar os nomes no webinar, hoje já têm iniciativas de automação de processos robóticos em andamento. Creio eu que veremos cada vez mais iniciativas desse tipo em todo o nosso sistema globalmente. E se não estivermos fazendo isso, vamos fazer. Estaremos trabalhando com parceiros de tecnologia que estão fazendo isso e poderemos acessar esses benefícios por meio deles. Mas a parte que realmente me intriga, e vou passar rapidamente para o associado, é como podemos usar a tecnologia para humanizar a experiência digital. Lembre-se do que eu disse anteriormente sobre grande parte de minha experiência e observação sobre como o crédito, as cooperativas de crédito estão automatizando coisas que talvez as pessoas costumassem fazer ou estavam fazendo por causa da tecnologia. Agora vejo que estamos nos movendo para o outro lado desse espectro e dizendo como podemos fazer com que a tecnologia pareça mais humana quando os nossos associados estão interagindo conosco. E em todo o mundo, nesse momento, na Alemanha, como eu já mencionei anteriormente, em alguns de nossos países nórdicos ou escandinavos, na Austrália, onde isso já está amadurecendo muito rapidamente, estamos vendo a inteligência artificial permitir o uso de avatar. A Style está usando isso para interagir com clientes financeiros ou membros financeiros. Agora, a beleza disso é que só vai mudar com o tempo, porque os recursos tecnológicos melhoram a cada dia. Como todos sabemos, é que os associados, os clientes do banco estão interagindo com a tecnologia de forma quase idêntica. É uma maneira que eles usam para interagir com o ser humano, e a qualidade, podem ver nesse slide aqui que eu criei, a qualidade visual desses avatares é muito boa. E claro, isso está melhorando o tempo todo, mas o que é mais importante do que a qualidade visual ou o lado estético é que os fluxos de trabalho que essa conversa gera entre o associado e a instituição financeira ou cooperativa de crédito são tratados automaticamente em segundo plano no back office. Portanto,
se essa senhora que você vê do lado direito está ligando para a sua instituição financeira para transferir $200 hoje de uma conta para outra na Austrália, por exemplo, para o bom e velho dólar australiano, então o processo de transferência desse dinheiro acontecerá automaticamente em segundo plano, sem qualquer intervenção humana. E esse é o tipo de próximo nível de experiência dos associados. Agora, eu sei que isso vai demorar um pouco para amadurecer e também sei, por experiência própria, que nem todos os associados poderão ou desejarão interagir dessa forma. Portanto, teremos que ter canais de entrega alternativos, é claro, para esses associados. Mas esse estilo de engajamento digital se tornará mais normal à medida que avançarmos nos próximos anos em todo o mundo e os diferentes tipos de tecnologia nesse tipo de ecossistema de serviços aos associados, como acabei de mostrar. Havia uma versão de bate-papo por vídeo e a conversacional combinadas nesse gráfico. Essas coisas estão em diferentes níveis de maturidade, dependendo do país de que estamos falando, é claro. Mas são diferentes níveis de maturidade hoje em nosso sistema de cooperativas de crédito. Acredito que à medida que avançamos, nos próximos 5 anos, muitos desses recursos e funções se tornarão normais, quase que se tornarão a forma padrão de os associados obterem informações ou interagirem com sua cooperativa de crédito e fazerem também transações através disso. Greg e a equipe do Conselho Mundial querem dar algum tempo para perguntas aqui. Deixe-me usar os próximos 5 minutos para concluir. A primeira coisa é que, quando penso no início da apresentação de hoje e naquelas macro tendências que mencionamos brevemente, temos de estar muito atentos à nossa estratégia das 5 tendências macro que abordamos e como elas vão nos impactar. Pode ser que em seu mercado ou em sua empresa optem por não realizar fusões ou aquisições. Se isso for possível, nos termos das suas leis e regulamentações, outras instituições financeiras, mas de modo geral, em muitos mercados, veremos a consolidação continuar. E se a escala não for uma das suas principais vantagens competitivas, então você terá de encontrar vantagem competitiva em outro lugar. E acredito que esse outro lugar está no valor e na qualidade do serviço que você oferece aos seus associados, na tecnologia e na tecnologia digital. A transformação digital é uma força imparável. Estamos nos movendo muito rapidamente em direção a um ecossistema essencialmente digital, mas também sabemos que a concorrência se intensificará. E o que é interessante, entre todos esses milhares de exemplos que mencionei no início, já estamos vendo consolidação do seu mercado, onde há diferentes tipos de aquisições e fusões em andamento. E isso vai continuar. E acho que os outros 2 aspectos aqui são as mudanças demográficas e o consumo e as expectativas e atitudes dos consumidores que estão muito interligadas. Seria errado da minha parte, é claro, dizer que qualquer pessoa jovem em qualquer um dos países aqui representados hoje só vai querer interagir com você digitalmente. Mas a maioria delas se sentiria assim. Também seria errado dizer que as pessoas mais maduras, os consumidores mais velhos em uma faixa etária mais velha só querem ter interação pessoal, seja em uma agência ou por telefone, porque muitos desses consumidores estão começando a entender o valor do digital e eu diria que é óbvio para muitos de vocês. Tenho absoluta certeza de que a pandemia da Covid-19 realmente acelerou o nosso movimento. Sem isso, muitas vezes me perguntam sobre os clientes ou em conferências, vocês sabem se a pandemia da Covid realmente causou esse movimento digital que estamos vendo? E eu sempre respondo da mesma forma. Eu digo que teríamos visto a adoção de qualquer maneira, apenas vimos isso acontecer mais rapidamente por causa da pandemia. Finalmente, vou compartilhar com vocês que quando eu penso em sua própria cooperativa de crédito, eu acho que seria incrivelmente valioso para você
pensar sobre esses 5 círculos interligados que vocês estão vendo aqui nesse slide e se perguntem o que a minha cooperativa de crédito está fazendo em cada uma dessas áreas. Agora, um dos desafios que alguém como eu tem ao falar com um grupo como você é que há muitos tamanhos diferentes do ponto de vista dos ativos. Os ativos das cooperativas de crédito nesse webinar de hoje e, portanto, não posso direcionar minha orientação para um segmento de ativos específico, mas eu diria que não importa o tamanho do seu ativo, da sua cooperativa de crédito, ou quão grande ela seja ou quão pequena. Esses 5 imperativos que você vê no meio desse slide aqui serão incrivelmente importantes para o seu futuro, para o seu sucesso. E entendo que já lidei com cooperativas de crédito suficientes em minha carreira para te dizer que as cooperativas de crédito muito pequenas não serão capazes de avançar em algumas áreas, em algumas coisas, da mesma forma que uma cooperativa de crédito muito grande. Mas o princípio de tentar influenciar cada um deles da melhor maneira possível, que seja de uma forma universal, é importante. E coloco a experiência do associado no centro desse slide, deliberadamente, porque não importa o quão sofisticado seja o seu ambiente tecnológico, podemos sempre fazer coisas para influenciar a experiência do associado. E para terminar, eu digo que nossa estratégia de tecnologia, que incluirá a tecnologia artificial, inteligência artificial para muitos de vocês, a nossa estratégia tecnológica é um dos componentes que realmente sustentam esse tipo de modelo de sucesso futuro. E, acima de tudo, a cultura e as pessoas. O talento que você tem, que vem trabalhando em sua cooperativa de crédito, acredito que continuarão a ser um grande diferencial para você. Portanto, Greg e nossos amigos do Conselho Mundial, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar minhas ideias sobre a transformação digital e como ela está afetando o nosso movimento globalmente. E vou parar agora de compartilhar a tela e deixar aqui ligado, se quiserem, Greg, mas abriremos agora espaço para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Mark. Sim, se alguém quiser compartilhar a tela também, tudo bem. Ótima apresentação. Acho que, em segundo lugar, eu acho que eu disse 1922, você começou sua carreira em 1922, mas eu preciso ser justo. E não, você começou sua carreira em 1922 e não em 1902. Então, eu só quero deixar isso claro. Eu espero que esses avatares estejam a pelo menos 10 ou 15 anos de distância de parecerem exatamente como um ser humano, para que eu ainda possa ter meu emprego. Eu também tenho. E, de qualquer forma, eu seria negligente, Greg, se não agradecesse a tantas pessoas por enviarem tantas mensagens legais e aplausos e comemorações durante essa sessão, o que me faz sentir muito bem e muito humilde com isso, com seu feedback. Bem, quero trazer agora algo que mencionei anteriormente sobre esse evento virtual que é patrocinado pela Creation, bem como por Soluções Métricas, e quero dar as boas-vindas ao Jason Miller. Ele é o diretor da Creation, e também o Sebastian Foyer, presidente e fundador da Solutions Metrics. E gostaria de saber a sua opinião rapidamente, antes de começarmos as perguntas, que temos várias perguntas apenas sobre a apresentação de Mark, como vocês veem o mundo que ele acabou de revelar. Bem, para nós, sim, acho que foi uma ótima apresentação, Mark, e acho que muitas dessas coisas que você falou são conversas que, na minha opinião, são as mais importantes para a maioria das pessoas, executivos e cooperativas de crédito. E não importa em que parte do mundo você esteja, quando conversamos com muitos deles, esses executivos, é como se tivéssemos, para mim é importante capacitar melhor meus funcionários para interagir com meus associados. Eu preciso entender melhor onde estão os desafios com os processos, como fazer as mudanças nas coisas de um estágio para outro, dentro da minha organização, para me engajar de forma eficaz e eficiente em todas as minhas operações de negócio. E essas são as coisas que nós falamos o tempo todo, e você abordou quase tudo isso em sua apresentação de hoje, e acho que quando começarmos a fazer as perguntas e respostas, haverá alguns temas gerais que estou vendo aqui, mas realmente se trata de pegar a tecnologia e torná-la em um facilitador, em vez de algo que está prejudicando seus negócios. Eu adoraria ouvir seus pontos de vista sobre isso, além da apresentação fantástica.
Bem, sendo o profissional que faz com que isso aconteça na cooperativa de crédito de diferentes tamanhos, porque você está eu creio que você está absolutamente certo. Você sabe que a escala é realmente importante na forma como você aborda essas iniciativas e prioridades e constrói seu roteiro e garante que isso aconteça com a organização. Meus parabéns. Acho que a sua apresentação foi ótima e está exatamente de acordo com o que estamos vendo no campo. Muito bem. Obrigado, sabe? Obrigado, Jason. Acho que é a primeira vez na história que um franco-canadense complementa um galês. Então, obrigado. Muito obrigado. Bem, vamos agora às perguntas e deixarei que vocês três determinem quem vai responder cada uma delas. Mas temos várias perguntas do Patrick, em primeiro lugar, e acho que essa é uma pergunta padrão, que provavelmente muitas pessoas no webinário estão se perguntando: quais tecnologias as cooperativas de crédito devem procurar adotar para que possam abranger a automação de processos do front office e back office, que você mencionou hoje, Mark? Oh, meu Deus. Bem, talvez eu comece e vou ter que falar isso 7 vezes. O Jason entra aqui, quero dizer, eu gostaria que houvesse algo que todos nós gostaríamos que houvesse. Eu tenho uma expressão do Greg que eu uso chamada: precisamos resolver o problema do banco de mullets. Qualquer um que tenha um penteado mullet, mas esse é uma brincadeira, é o nosso dilema. Temos uma ótima aparência de frente, temos aquela aparência bonita na frente, pois as cooperativas de crédito são como um penteado que você faz muito bem feito. Ficamos ótimos na aparência, mas por detrás é uma bagunça sagrada, como um penteado mullet, e temos de consertar a parte de trás. É a única maneira de fazer isso, Greg. Na minha opinião, é ter controle dos nossos dados tecnológicos, que permite que você faça isso e tenha certeza de que está tudo bem. Nós precisamos implementar componentes tecnológicos que permitam que esses sistemas interajam de forma mais eficaz. Eu gostaria que houvesse um Greg universal, mas não há. Sabe, acho que você está certíssimo. E vou colocar um plug sem vergonha lá fora, que eu acho que a creation é aquela peça única, mas no final das contas você está certo quando pensa em onde os dados podem estar está causando perdas, podem estar em seu núcleo. Muitas organizações com as quais nos deparamos ainda estão gerenciando muitas de suas operações do back office, de forma muito manual, acessando bancos de dados, planilhas do Excel. Sabe-se lá qual foi o pequeno aplicativo que a empresa escreveu há 5 ou 10 anos atrás, e essa pessoa já não existe mais, já não está mais lá, já se foi. Por isso, eles se sentem presos ao ter a capacidade de lidar com a dívida tecnológica, com uma plataforma que lhe permita reunir todos esses dados e torná-los visuais e acessíveis. Essas são as coisas sobre as quais realmente conversamos com as pessoas, porque não importa se você está em um núcleo como o Jack Henry, ou se está em núcleos FS, ou seja lá o que for, você é quase obrigado a seguir o que eles fazem, a menos que isso faça a transição da sua filial a se transformar em outras coisas, fazer com que você tenha outras aspirações para as organizações. É muito difícil fazer isso, portanto, colocar uma camada de abstração em torno delas é algo que eu acho que as organizações realmente deveriam pensar em fazer. É o que pregamos o tempo todo, porque isso permite que você aborde o problema central, ou seja, como modernizar meu back office, e realmente comece a dar vida a essas coisas sem afetar minha operação diária de front office, porque não queremos expor, como diria o Mark, esse mullet, esse tipo de penteado que todo mundo vê não queremos mostrar isso aos nossos associados. Por isso, adoro essa analogia, vou usá-la, guardá-la e reusá-la mais tarde, mas o importante mesmo é manter o negócio limpo na frente, mas na verdade trata-se de manter essa abordagem de negócios limpos, claros, na frente dos nossos associados e não expô-los à dor. E acho que a melhor maneira de fazer isso realmente é colocando uma camada de abstração em torno de alguns dos nossos sistemas principais que temos hoje. Quando começamos a trabalhar com cooperativas de crédito há muitos anos no início, ficamos surpresos e dizemos: nossa, eles só têm a solução point, uma solução
solução que faz... O que essa solução faz? Uma solução que faz isso, uma solução que faz aquilo, uma solução que do outro mundo, em outros setores, eles têm isso, têm aquilo, certo? É isso que trouxemos. Não há erros nas cooperativas de crédito. Então, os dados a que você se refere é um facilitador para todas as eficiências que você pode obter a fazer a otimização do seu processo. Pois quando você fala em escala, isso está realmente alinhado e então você quer que seus associados se beneficiem de todas essas eficiências que você obtém e é um gatilho para o próximo nível, mas não é natural para algumas cooperativas de crédito com as quais trabalhamos, porque elas costumam apontar soluções. Estou comprando desse fornecedor e estou comprando daquele fornecedor e recebendo esse serviço, mas não há vínculo entre tudo isso. Portanto, parte da transformação digital é que, com certeza, você precisa de uma estratégia de DAT, e isso se torna complexo, porque coisas simples como, por exemplo, onde posso alterar o endereço de um associado quando você tem 25 sistemas? Ou então, há boas notícias. Sim, há notícias melhores, há coisas mais práticas, há uma tecnologia fantástica da qual somos parceiros orgulhosos, a Creation, o que simplifica nessas iniciativas mais absolutamente, e o roteiro que o acompanha também pode ser usado para tudo ao mesmo tempo. E alguns dos nossas cooperativas de crédito, alguns dos nossos parceiros, nós trabalhamos com eles e suas comunidades. Por onde começamos? E quantos recursos precisamos? Qual é o orçamento para isso? É de 3 anos, 2 anos, 5 anos? Posso fazer o quê? Você falou sobre o tipo de pessoas e talentos que você precisa ter internamente. Isso também é uma mudança. Portanto, também estamos surpresos, porque, novamente, quando começamos há alguns anos, para começar com a cooperativa de crédito, a média de permanência é de 20 anos, 25 anos, certo? Então, mudanças rápidas, às vezes, são um pouco desafiadoras, porque, como você sabe, a curva de adoção precoce e a adoção precoce em algum momento, então, existe essa curva e é uma situação realmente singular. Então, é divertido, é realmente divertido. Você sabe que o Seb mencionou a adoção antecipada. E há muitas pessoas nesse webinar hoje que ainda não iniciaram esse processo, mas não têm o sistema legado que precisamos. A maioria das cooperativas de crédito no meu país é de propriedade de uma empresa. Se eu puder ser educado, ainda está no estágio da internet, está mudando ligeiramente para a tecnologia móvel ou online. O que você nos diria para podermos passar tudo para a inteligência artificial generativa e lidarmos com isso? Nós precisamos dar um salto no ciclo de adoção de tecnologia que ele está perguntando. Essa é a pergunta que foi feita. Isso é correto, portanto, meu conselho seria, primeiro, precisamos analisar o roteiro que você quer ter, porque a boa notícia é que em 2024 é mais simples do que era há muitos anos. Portanto, há uma democratização da tecnologia que a torna mais fácil, menos custosa, menos arriscada. Você sabe que temos, e eu e o Jason somos como que evangelistas desse sistema no code. Significa que você não precisa ser um programador, correto? Então, você não precisa ser um desenvolvedor, você não precisa ter um grande departamento de TI para lidar com tudo isso. Essa é a boa notícia. Portanto, para começar, é preciso identificar a tecnologia que é a mais importante para você. Os frutos mais simples, sim, é aproveitá-los. Em seguida, começar a fazer o que chamamos de flywheel da inovação. Portanto, quando esse flywheel começa, você obtém as eficiências que nós obtemos com o retorno no investimento. Você obtém a experiência do associado, então ele começa a girar e você pode alavancá-lo. Mas é importante começar em algum lugar e construir esse roteiro. Mas comece esse flywheel de inovação. O Jason, Mark estão me acompanhando. Eu concordo 100% com isso. O sucesso gera mais sucesso. Tentar pular de um lado para outro, como mencionado, pode fazer com que as coisas fiquem mais difíceis. Então, do ponto de vista de tecnologia, nós nos concentramos em habilitar todas as áreas, como o Sam mencionou.
ter uma boa estratégia tecnológica, ter um roteiro e realmente iniciar o efeito flywheel é provavelmente o melhor caminho a seguir. Já mencionei no bate-papo anterior a diferença entre a inteligência artificial generativa e a inteligência artificial tradicional. As organizações se beneficiam mais da inteligência artificial generativa. Pode ser, mas na verdade grande parte da inteligência artificial tradicional, que o Marx corretamente mencionou, já existe há algum tempo e talvez você nem tenha percebido. Eu sou cauteloso ao dar grandes saltos, mas concordo plenamente com o que foi dito, que começar o movimento no volante do motor e iniciar o ciclo de sucesso vai então ajudá-lo a obter sucesso futuro mais rapidamente, como eles disseram. Greg, vamos deixar isso para lá. Então quero fazer uma pergunta aqui. Acho que isso é interessante e é especificamente para você, Mark, que perguntou se no cooperativismo temos... Alguém perguntou se no cooperativismo temos como essência a ênfase nos relacionamentos, tornando o atendimento ao cliente mais humano. É essencial, então, você poder compartilhar mais detalhes ou ideias específicas sobre como mesclar esses aspectos também, porque esse sempre foi o modelo cooperativista. E nós vimos, como você sabe, Greg, e nosso amigo aqui também sabe, que nos últimos 20 anos em particular, houve uma migração dos canais tradicionais de contato, que eram tão bons para nós. Fizeram um trabalho de criação e que ainda existem hoje. Temos orgulho de dizer que as interações com as filiais, interações telefônicas se tornaram para muitos consumidores uma coisa social que eles faziam, que eles estavam fazendo quando eles iam à agência. Hoje, para ter essa interação humana, eu acho que uma das mudanças sociais fundamentais que vimos, Greg, foi uma migração para longe disso. Não apenas de uma visita à agência, sabemos que esses números estão caindo substancialmente, mas também de uma preferência. E aqui está a diferença. Hoje em dia, há um prêmio pelo nosso tempo. Todos nós temos esse mesmo prêmio de tempo e os consumidores querem coisas que poupe o tempo deles e que facilite a interação, o andamento de suas vidas e a realização de tarefas de uma forma ultra conveniente. Por causa disso, Greg, é difícil para nós transformarmos esses produtos de alto contato em produtos de alta qualidade, em coisas que entregam esses valores e, portanto, temos de fazer isso digitalmente, na maioria das vezes, e acho que veremos uma coexistência de canais de alto contato com os clientes e alta tecnologia por muito tempo. Eu realmente acredito nisso, mas talvez daqui a 20 anos, quando eu estiver com 162 anos, com base em sua matemática, veremos o sistema financeiro exclusivamente digital. Eu realmente acredito nisso e quero quero ouvir mais algumas perguntas aqui. Então, deixe-me pular essa pergunta que é interessante, porque todos vocês podem ter ideias diferentes sobre o assunto, mas o Steve quer saber se você pode dar exemplos de cooperativas de crédito ou sistemas de cooperativas de crédito nos Estados Unidos e no mundo, ou em outros lugares que possam servir como exemplo do que está falando. Sim, bem, certamente, se isso for para mim, e depois o Sam e o Jason podem opinar. Eu realmente adoro o que os australianos fizeram, Greg. Acho que as maneiras pelas quais o mercado australiano já implementou o Open Banking, por exemplo, são realmente inovadoras, e também a maneira como o mercado australiano já implementou algumas de suas interações com os associados passaram para essa nova ferramenta habilitada para a inteligência artificial que temos. Adoro o que as pessoas estão fazendo na Suécia, e na Dinamarca, e na Noruega e na Finlândia em relação a pagamentos eletrônicos, muitas vezes sem cartão de plástico, em alguns casos sem um dispositivo móvel. Eles estão usando a biometria para fazer esses pagamentos. O mesmo acontece na China. A propósito, mas não vou me aprofundar nisso, portanto, acho que há muitas diferenças, há muitos exemplos diferentes de como a transformação digital está ocorrendo. E aqui nos Estados Unidos nós temos alguns exemplos fantásticos de como as cooperativas de crédito, notei que nossos amigos da Alliant, por exemplo, estão na chamada de hoje, no webinar de hoje. E todos os meus outros clientes vão me perdoar por dizer isso, mas acho que a inteligência artificial está fazendo um trabalho fantástico de estar apoiando o digital por um modelo de negócios de outros canais. Sim, faltam apenas alguns minutos. Jason disse rapidamente que sim,
e não vou citar organizações específicas, mas acho que o melhor modelo de negócio é o digital first, é o digital primeiro. As organizações em todo o mundo estão focadas em duas coisas: fornecer e capacitar seus funcionários com as informações certas para que possam oferecer um engajamento consistente e de qualidade com o cliente. Isso se dá de duas formas. Garantir que, quando uma pergunta for feita, a resposta seja adequada. Resposta adequada tem que ser fornecida ao associado e também expor as informações às pessoas que estão se relacionando com os associados, para que sempre possam lhe dar a próxima melhor oferta de qualidade ou próxima melhor ação para oferecer benefícios adicionais, tornando-se naquele consultor de confiança com as finanças dos associados e ajudá-los a serem mais eficazes nos que estão fazendo, tentando tratarem suas próprias finanças pessoais, e que isso vem de muitas formas diferentes e é uma resposta geral, mas vejo que independentemente do país, independentemente da região e do tamanho, em cerca de 30 segundos eu posso lhe dar em cerca de 30 segundos eu posso te dar uma resposta. Há muitos exemplos de como podemos fazer isso. Então, a experiência do associado, que também chamamos de engajamento do associado, de modo que as pessoas temem que, se estiverem na agência, perderão isso. Mas isso pode ser transformado em engajamento digital, enquanto proporcionando uma experiência fantástica. Toneladas de exemplos práticos, e há maneiras de fazer isso que são, entre aspas, não citadas, simples. Bem, obrigado a todos vocês, Mark, por sua excelente apresentação, Jason e todos vocês, por seu patrocínio hoje e também pelos comentários realmente perspicazes aqui. Mais uma vez quero agradecer ao Jason, ao Seb, ao Creation. Vocês podem fazer mais perguntas para eles. Procure o link deles no chat e também as métricas Metric Solutions. Também procure o link deles. Bate papo com eles para obter mais informações sobre eles. Se você gostou desse evento e quer assisti-lo novamente ou quiser que outras pessoas participem e assistam, você pode indicar o canal do Conselho Mundial no YouTube, que está no youtube.com/woco. youtube.com/woco. Ele estará disponível lá ainda hoje. E também não se esqueça de que se você quiser participar de mais cursos, aprendizados presenciais como esse, não deixe de se inscrever no World Council 2024, World Council Credit Union 2024, que será realizado em Boston esse ano, de 21 a 24 de julho, com preços antecipados para inscrição. Ainda estão disponíveis em wc.org. Obrigado por nos acompanhar. Tenham todos um bom dia.